Neste bloco aqui, nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos conversando, né, intercalando entre um programa e outro aqui do Fique por Dentro, consciência política. Né? Nós veremos aqui mais alguns blocos, o resultado e o trabalho que nós precisamos ter para ter uma Guarda Civil Metropolitana forte, para ter uma Guarda Civil Metropolitana atuante na cidade de São Paulo, que faça a diferença propriamente dita na cidade. Né? E para isso, hoje, nós estamos aqui com o meu colega de turma, Mesma turma. Turma 30, né? O Alex, foi da Sul, classe especial, Alex? Fernandes, classe especial Fernandes. Classe especial Fernandes, né? Trabalhou muito tempo na região sul de São Paulo, né? Parelheiros, ambiental. Ali é jogo duro, hein? Eu fazia escolta. Área boa pra trabalhar. Fazia escolta da Casa das Bahia lá, Cantinha do Céu. Jogo duro, cara, jogo duro. Mas fala um pouco pra gente da tua vivência política e, assim, a visão que você tem da necessidade que nós temos, a nossa categoria, de buscar um caminho político para solucionar problema, é o que não falta, né? Com certeza. Pra gente ir paulatinamente solucionando os problemas. Vilar, primeiro tem que parabenizar o sindicato por mais essa iniciativa, né? Obrigado. Ele traz para dentro da Guarda o debate político, que é o que é mais importante para nós hoje, é o debate político para que a gente chegue na consciência política. Sim. Então, muito importante. Eu trabalhei na Zona Sul, tenho 27 anos na Guarda, trabalhei em Parelheiros, ambiental, depois fiquei um tempo em Parelheiros e vim para a Câmara Municipal. Em Parelheiros já fazia um ativismo político partidário, político regional, e a gente entendeu algumas movimentações políticas. Vindo para a Câmara Municipal, a partir de 2018, a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais da necessidade política e, principalmente, de nós se integrarmos à política, né? Sim. Parece que nós estamos um pouquinho distante do diálogo político, da construção política. E o Guarda tem que começar a se atentar a isso, porque senão nós vamos ficando para trás cada vez mais. Tem um projeto social na Zona Sul, voltado para as crianças, são 120 meninos e 40 meninas no futebol, um trabalho totalmente social, sem fins lucrativos. Era presidente do Conseg até esse biênio, teve uma eleição agora, eu preferi não concorrer, porque tem outros objetivos. Sim. Mas a gente transita bastante no meio político partidário, político de fato mesmo, muito importante. E assim, né, nós falamos um pouco disso no programa passado, né, quando o prefeito mandou o projeto de valorização dos servidores para a Câmara, né, que é o famoso 5%, quando a gente olhou lá o documento, você vê que tem uma partezinha para todos os servidores e o grosso do documento, a maior parte, tratava de servidores da educação. E aí, quando você vai olhar a Câmara Municipal, você tem professor Toninho Vespoli, né? Educação. Nós temos que frisar isso aqui várias vezes, porque nós estamos tendo a discussão, por exemplo, né, da votação lá do governo participativo do governo federal, a inclusão da Guarda lá no caput de 144, né, a dificuldade que nós estamos tendo. Essa dificuldade, ela vai chegar lá no Jones Moura, que é suplente de deputado federal. Né? Então, assim, nós temos que olhar aqui para a Câmara, nós temos que olhar o cenário que nós temos hoje, ou seja, no mínimo 4 professores, 4 vereadores são professores. Ligados diretamente à educação. Né? E aí você olha o documento lá, que a maioria do documento para os professores, né? Para a área da educação. É um facilitador. Politicamente, é um facilitador. Só não vê quem não quer. Com certeza. Né? E nós temos um monte de problemas, né? E a gente tem que tentar resolver esses problemas. Hoje nós estamos com um prefeito que está fazendo alguma coisa pela Guarda, né? Então, ou seja, ele revolucionou a questão do armamento aqui na Guarda, ou seja, até o final do ano acreditamos que não deva ter mais ninguém com 38, porque já chegaram as TS-9, né? Então, paulatinamente está sendo substituído o 38, né? Nós temos as nossas armas longas para defesa das nossas equipes, das inúmeras ocorrências que acabam acontecendo aqui em São Paulo. Agora, o Ricardo Nunes ele não vai ser prefeito pro resto da vida aqui em São Paulo. E aí como é que vai ser futuro? Talvez com um prefeito que não nos enxergue da mesma forma. Então nós, enquanto categoria, nós temos que pensar nisso, né? E a política é o caminho, né? A gente tem que aproveitar agora, Vila, a relevância que o prefeito de São Paulo deu para a Guarda Civil. Ele deu importância para as ações da Guarda Civil. Exatamente. Além de dar importância, o prefeito Ricardo Nunes tem feito investimentos. A gente tem falado muito essa semana passada, sobre a formatura dos guardas, né? A gente viu uma formatura com 1.000 homens uniformizados e já armados. E já com armas novas. Então, isso é um investimento da prefeitura. É um projeto de governo, uma plataforma de governo do prefeito Ricardo Nunes.
Eu costumo falar, e às vezes nas rodas de amigos, quando a gente vai falar sobre política, que outras categorias se organizaram, categorias mais novas do que a gente. Eu vou citar a categoria dos aplicativos. Os aplicativos é uma categoria muito nova. Sim. E é uma categoria que se organizou e elegeu representantes para a Câmara Municipal, para as assembleias. E nós, enquanto guardas civis, nós estamos aí perguntando o que é política. E às vezes, quando nós vamos falar de política, a gente não quer falar de o político eu não gosto. Peraí, se eu não falar de política, alguém vai falar por mim. Com certeza. E se alguém falar por mim, vai falar da maneira dele, não da minha maneira e nem da maneira que eu necessito. Então, a importância do guarda é ter consciência e abrir diálogo. O diálogo é a ferramenta política mais importante que nós temos. Exato. Temos que dialogar sobre política, sim. Existem algumas situações para que a gente possa fortalecer a nossa categoria que passa diretamente por uma eleição. Sem dúvida. E nós temos passado por alguns anos por várias tentativas. As candidaturas individuais, por exemplo, são candidaturas individuais que a gente viu ao longo do tempo. Eu costumo falar, candidatura individual, se ela não deu o resultado positivo, ela deu errado. Sim. Em algum momento faltou alguma coisa para que essa candidatura individual desse resultado. Sim. Então, o que a gente tem enxergado na Câmara Municipal, por exemplo, é um modal diferente de fazer política. E tem que trazer para o debate, tem que trazer para o diálogo. A gente tem que começar a conversar. E uma ideia que eu tenho, junto com algumas pessoas que temos dialogado sobre isso, é a construção de um mandato coletivo. Sim. E ele é importante. Não significa que ele é o ideal, mas o diálogo tem que partir de dentro da Guarda de nós. Hoje nós temos agora 7 mil homens dentro da Guarda Civil. E se a gente falar em 7 mil homens, e as famílias? Até onde nós podemos chegar? Sim. Podemos ter um representante? Podemos ter 1, 2, 3 representantes, desde que haja um diálogo e uma construção política de verdade. Exatamente. Então, e eu vou aproveitar que você tocou no assunto do mandato coletivo, a gente comentou um pouquinho, né, nesse bloco de um programa passado aqui, com a Fernanda, que estava aqui com a gente, com o Joselito, né? Nós, categoria, às vezes a gente reclama, mas sai não sei quantos candidatos. Isso. É a oportunidade de união. Agora. Né? É a oportunidade de união. É óbvio que alguém vai sair avulso. Isso é normal, faz parte, inclusive da democracia, né? Uma pessoa que sair avulso ali não está cometendo nenhum crime. Nada. Agora, a nossa categoria, acho que precisa enxergar a discussão, né? Porque se tem várias pessoas estão se discutindo, você tem várias formas diferentes de enxergar as coisas, de pensamentos, né? E eu acho que esse caminho é o que talvez vá nos trazer o melhor resultado. Com certeza. Né? Porque assim, vamos dizer que o Vilar seja o novo presidente do sindicato, o que não é verdade, porque o nosso novo candidato a presidente do sindicato é o Márcio dos Santos, né? E aí uma candidatura individual não gosta do Vilar. E aí vai comprometer todo um trabalho de categoria porque não gosta do Vilar. Eu perco esse voto. Né? Não, e o que acontece é o seguinte, e a categoria, como é que fica? Isso mesmo. Né? Então, ou seja, quando você tem, na verdade, um conjunto de pessoas, aí você já fala, não, peraí, você não gosta do Vilar, mas eu gosto. Né? O Vilar é manquinho e tal, mas ele faz isso aqui legalzinho. Você entendeu? Então, ou seja, você tem uma pluralidade de olhares e que, eu acho que é a melhor maneira possível, eu falo isso pela nossa própria diretoria aqui do Sindiguardas. Com certeza. Nós temos uma diretoria bastante plural aqui. Então, não quer dizer que eu concorde 100% com o que todos os diretores falam ou façam. Né? Verdade. Mas a pluralidade nos fez ter uma diretoria, e eu posso falar assim com muito orgulho que participei de outras, que na minha opinião é a melhor diretoria do Sindiguarda de todos os tempos. Acredito nisso também. E é a pluralidade. Sabe por quê? Porque não é o sindicato do Vilar. É o Sindiguardas. Antigamente era o Sindiguardas do Vilar, né? O mais importante, agora é o Sindiguardas. O mais importante de tudo isso, o Vilar, Sim. é que as pessoas estão deixando de lado a ideologia para fazer uma construção para o coletivo. Você foi perfeito, é exatamente isso aí. Quando a gente fica na ideologia, só na construção de uma direção, a gente deixa de abrir. Exatamente. Ela não é outros campos. A política, né? ela é abrangente. Sim. Ela é abrangente. Então, a ideologia tem que existir, óbvio, que a gente tem algumas coisas pessoais de cada um, mas e a construção para o coletivo? Sim. As pessoas que saíram nas candidaturas únicas, elas, em algum momento, elas vão ter que sentar e conversar. E alguém tem que provocar isso, alguém tem que chamar eles para conversar. Sim. Para juntar todo mundo, discutir ideias e entender o planejamento de resultado.
Hoje, a Guarda Civil de São Paulo, ela está no nível de exposição positiva muito importante. Nunca se falou tanto. E eu quero que me corrija se eu estiver enganado. Ela nunca foi tão mencionada nas mídias sociais, televisão, jornal, em todos os locais, como está sendo agora. E vou além, hein? Quando você pega vídeos em que oficiais da Polícia Militar falam, olha, a operação teve a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, para nós que somos antigos, é um marco. É um marco. Porque os caras, não, porque a Polícia Militar, por exemplo, pô, mas tinha um monte de guarda lá e o cara não fala nada. Não falava nada. Agora tá falando. Nenhum. Por quê? Porque a Guarda Civil Metropolitana, ela é um ator aqui na segurança de São Paulo importantíssimo, importantíssimo. Então, ou seja, por mais que o cara não goste lá dentro, lá, né, de qualquer outra força de segurança, ele tem que falar. Tem que falar. Dada a importância. Obviamente que essa importância é um conjunto de coisas, né? É uma melhora do nosso efetivo. Nosso efetivo está se melhorando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Eu acredito isso muito, a questão da 16239, porque exige das pessoas que elas estudem para poder galgar alguma coisa. Tem que estudar. Se eu não estudar, você não vai. Sim, você se inscreve lá, que nem eu, por exemplo. Parei, eu fiz a minha faculdade e não fiz mais nenhum curso. Fiquei lá, bem lá embaixo. Nosso amigo Mauro Peixoto, nossa turma, tá lá, inspetor Peixoto. Parabéns pra você. Meu, orgulho demais disso. 674. Então o que acontece? Esse formato que nós temos está fazendo com que haja uma melhora institucional. Com certeza. Né? E assim, esse processo, ele pode avançar um pouco mais rápido, um pouco mais lento, devido à política. Com certeza. Se nós tivermos uma política favorável, a gente tem de ter, vamos chamar de uma via limpa ali e caminhar, ou seja, um vereador na Câmara, né? Nós vamos discutir a questão de orçamento. Além da questão de orçamento, nós temos também Brasília. Então, ou seja, São Paulo precisa ser uma plataforma, né? Então nós temos lá o Eliel, que foi candidato a deputado federal, teve uma boa votação. Uma votação expressiva. Expressiva, não chegou lá, né? A gente espera que na próxima, com certeza, né, ele atinja. E ele teve uma boa votação aqui em São Paulo também. Então, eu acho que assim, passa também pela nossa organização aqui fortalecer uma candidatura a deputado federal. Porque o Jones Moura, ainda numa condição ainda, vamos chamar assim, de ruim, né? Eu vou usar esse termo porque eu acho que não tem outro. Porque ele é suplente e pode ser que no desenho político lá ele tenha que deixar Brasília, né? E ele faz uma diferença monstro lá, né? Eu estive lá, né? Sou também diretor da FENAGuardas, então a gente sabe a diferença que ele faz, né? E esse trabalho que essas pessoas que estão discutindo política aqui em São Paulo, na minha opinião, nós vamos formar um alicerce político poderoso. Com certeza. Para ter a representação em Brasília. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho e é o caminho do diálogo mesmo. Uma eleição aqui em São Paulo, propriamente dita, a hora que você pegar um guarda civil e eleger ele, quer seja na candidatura individual ou no mandato coletivo, ele reflete no Brasil inteiro. Exatamente. A cidade de São Paulo hoje é a maior guarda do Brasil, em todos os aspectos e sentidos. Então é muito importante essa discussão. Ela vai refletir. Nós temos que começar a fazer política partidária, coisa que nós não fazemos. A gente sentar num bar, ou numa pizzaria, ou no campo de futebol para falar de política é diferente de construção política partidária. Nós temos que entender que a Guarda Civil é uma instituição de governo. Sim. Então, se o governo for favorável à guarda, a guarda vai progredir. Sim. Agora, se o governo não gosta da guarda, vou deixar ela lá, e nós vamos ficando. Avanços que poderíamos ter dentro da Câmara Municipal está dificultando porque não temos um representante direto. É óbvio. Nós temos aí vários vereadores que dialogam com a guarda e às vezes falam, não, gosto da guarda, vou ajudar. Mas a conjuntura política diz o contrário. A política partidária, ele é ligado a determinado setor, ele é ligado a determinada região. Ele vai privilegiar necessariamente aquela região que deu voto para ele. Exatamente. E quando a gente amadurecer a ideia de discussão, de eleger um candidato, de ter um representante de fato de direito lá, essa discussão vem para nós, vem para dentro da Guarda Civil. Sim. E é isso que nós temos que chamar, a importância da Guarda Civil para São Paulo. Não é importante só para mim, para você, pro Rafael, pro Márcio, pro Evandro. É importante para São Paulo. Exatamente. A Guarda Civil ela está inserida em todas as políticas públicas do município de São Paulo. Todas as secretarias de administração
da subprefeitura, esporte, educação, saúde, assistência social, a guarda está presente. Por que nós não temos um representante lá? Precisamos, né? Diálogo e construção. É isso que nós estamos tentando fazer. E é nesse caminho que nós temos que seguir. Na construção do diálogo para que a gente chegue no modal que atenda a expectativa da categoria. Se for a candidatura individual, que seja a candidatura individual sólida. Sim. As que vieram até agora não eram sólidas porque não deram resultado. Eu estou baseando nisso, tá? Sim, é uma análise, não é crítica É análise. não é análise pessoalidade, análise de cenário. Não deu resultado até agora. Uma opção que é muito próxima e viável é o mandato coletivo. E a gente tem experiências desses mandatos coletivos que deram certo na Câmara Municipal, Exatamente. na Assembleia Legislativa. Exatamente. Eu não tenho conhecimento, e aqui você pode me ajudar, se Federal? no federal tem. Não lembro. Não consigo lembrar. Mas nas assembleias e nos municípios existe. Sim. É lógico que a legislação ainda carece de algumas adequações. Ajustes, exato. Mas é um caminho sem volta. Então eu acho o seguinte, né? Uma fórmula que ela tá posta lá, essa fórmula tá funcionando, senão não tinha elegido lá, né, pelo menos 2 do PSOL aqui, mandatos coletivos. E lá na Assembleia também, né? Então, ou seja, é uma fórmula que deu, como você... E olha que legal, o mandato coletivo na capital elegeu deputados federais. Sem dúvida. O caminho que nós estamos percorrendo, que nós vamos percorrer para 2024, isso a Guarda Civil, 7 mil homens, Sim. ele vai refletir em 2026. Com certeza, se Deus quiser, né? Com certeza vai refletir em 2026. É maturidade política, é diálogo político e construção política. Exatamente. Isso é importante. Eu queria mandar posso mandar um abraço? Manda um. Queria mandar um abraço para Fernanda Alves, nossa parceira Fernanda Alves. Queria mandar um abraço também pro Filé, inspetor Filé. Conhece o Filé? Filé parceirão. Finíssima. Adriana Oliveira também, parceira nossa. A Carla Cruz, Joselito e o nosso inspetor Amauri também, parceirão nosso aí. É isso aí. São lideranças que tem na Guarda Civil, que a gente está buscando diálogo e estamos buscando mais lideranças para conversar. A gente carece de lideranças políticas. Para discutir política mesmo, não é para discutir outra coisa. Exatamente. É para discutir política. Cada um com a sua visão, cada um com o seu comportamento, cada um com a sua ideologia e que a gente vai convergir para o mesmo movimento, que é a Guarda Civil. É só isso que nós precisamos fazer. E hoje é o momento. O prefeito Ricardo Nunes tem demonstrado a importância da Guarda. Se o chefe do executivo reconhece essa importância, porque nós que vestimos a farda azul, que temos orgulho dessa farda, não reconhecemos. Está na hora de nós traduzir isso daí em união e colaboração. Exatamente.